Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com você mais uma vez. Esse é o seu programa de todas as noites aqui da região de Caratinga. Programa Novo Alvorecer, chegando para te abençoar no nome do Senhor Jesus. Você que me acompanha também pela internet em qualquer lugar do mundo, obrigado por nos prestigiar sempre. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, Rua Princesa Isabel, 52, no centro da cidade de Caratinga, Minas Gerais. Hoje o nosso programa é com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. Nós vamos ao intervalo rapidinho e eu volto já já com você. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio o irmão Joás. Bem-vindo, Joás, Deus te abençoe poderosamente. A lição que nós estaremos estudando hoje é a lição de número 3, ministrada nesse próximo domingo, dia 15 de julho de 2018. Os ministros do culto levítico é o tema da lição. O texto áureo é Números capítulo 3 e versículo 45. Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos seus animais. Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Verdade prática diz que o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara. O texto da leitura bíblica em classe, que é o texto que nós estaremos trabalhando, é Levítico capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 13. Ok? Vamos lá então, Joás. Vamos lá. Nós estaremos estudando na lição de hoje a respeito do chamado dos filhos de Levi para o ministério sacerdotal. Aí, entre as perguntas que nós estaremos respondendo aqui no decorrer do programa, quem eram os levitas e por que a sua chamada foi necessária. Aí veremos dentro disso aí o exercício da função. Aí o autor diz aqui na introdução que nesse sentido atuamos como nação santa, profética e sacerdotal, proclamando o evangelho e intercedendo tanto pelos crentes quanto pelos que ainda não creem. Aí dando a perspectiva aqui do chamado dos levitas no Antigo Testamento e agora atualizando aí para o nosso tempo, que temos também um chamado para pregar. O chamado tanto de um quanto de outro é serviço. Uhum. Né? Os levitas foram chamados para servir no templo, né? ou no tabernáculo, ou no templo, né? Foram chamados para servir. E nós, enquanto igreja, fomos chamados para servir também na expansão do reino. Uhum. Né? Então, muita semelhança no... Como é que fica aquela ideia aí dos cantores levitas? E normalmente a gente ouve dizer isso aí. Que alguém canta, ele é levita. E aí? Eu não sei de onde saiu essa ideia, né? Mas levita é quem presta algum tipo de serviço, né? Na casa de Deus. Né? Especificamente, tá mais para um trabalho braçal, né? O diácono nesse sentido é levita. Né? Quem está ministrando a palavra é levita, quem está ensinando é levita. Né? E não há nenhuma informação de que os levitas cantavam. Pois é. Os cantores do templo escolhidos para os turnos eram levitas, né? Mas é porque eles trabalhavam no templo. No sentido de dizer assim que era um trabalho específico, né? Não, esse aqui a função dele é só cantar, não existe isso. Não, né? não. Parece que não. Certo. Então vamos lá. O nascimento de Levi, então, nós vamos voltar um pouquinho lá no Gênesis, né? Que aí tem a fala da mãe, né? De Lia. Gênesis 29, 34. Agora esta vez se ajuntará o meu marido comigo por 3 filhos que tenho lhe dado. Por isso a esposa desprezada, palavras aqui do autor, de Jacó, foi impulsionada a dar o nome de Levi ao seu 3º filho. É ligado, né?
Ela achou que agora, sendo terceira vez que ela dava um filho, homem, né? Agora sim ela seria ligada ao marido, né? Porque ele não tinha o mesmo amor por Lia que ele tinha por Raquel, né? E por isso ela deu o nome de Levi, que é ligar, né? Tem até uma piada assim, que fala que Jacó era analfabeto, né? Que ele amava Raquel e não lia. Não lia, né? É. Pois é. Então, nesse sentido de ligar, né? Levi é ligar. Aí os nomes que se davam nessa época aí, né, nesse período bíblico, tinha muito a ver com o estado da época, com o que estava acontecendo, né? No momento, né? Certo. Vamos lá então. Aí nós temos o zelo dos levitas, pelo que inferimos no texto, sempre teve uma postura zelosa e conservadora em relação à honra da família. Haja visto o episódio envolvendo o abuso, né, de Diná. Sim, Diná saiu para... Ela está numa terra estranha, né? Um lugar novo. E ela saiu para olhar as filhas da terra. Né? Ver como que as mulheres de lá se comportavam, se vestiam. Né? Olhar com um olhar de curiosidade, né, para as filhas da terra. E lá alguém olhou para ela com a outra curiosidade e acabou sequestrando, né? E abusou dela e tal. Problemão, né? E Levi e um outro irmão, né, eles ficaram inflamados com aquilo e buscaram vingança, circuncidaram os homens todos, e no terceiro dia, quando a dor estava maior, eles pegaram a espada e mataram todo mundo, né, e deu uma confusão depois. Depois o pai deles resolveu a situação, eles foram buscar o Senhor, foram buscar a orientação do Senhor, e o Senhor interveio na situação, né, mas você vê ali o zelo, né, de Levi, né? Pela defesa da honra, né, familiar, né? Desonrar nossa irmã, né? Não pode fazer isso, né? E eles ficaram irados e resolveram, né, pelo zelo, eles resolveram partir para a ação, né? A outra coisa, que aí vem depois, em seguida, a vocação sacerdotal. Não foi sem motivo que o Senhor escolheu a tribo de Levi como berço de Moisés e Arão. De um lar tão piedoso saíram homens e mulheres de comprovada piedade. Aliás, tinha o Senhor uma aliança particular com Levi e sua descendência. A gente vai ver isso em Malaquias 2, 4 e 5, não é? Tendo esse caráter santo e distintivo a tribo de Levi, então aprove o Senhor separá-los para o sacerdócio, que aí é o texto de Números 3 e 45, que é o verso que eu já citei aqui na introdução do programa, que é o textual. E aí então, nesse processo, o Senhor apresentou os levitas como resgate de toda a nação de Israel. Sim, porque por esse zelo que eles tinham, né, pelas coisas sagradas, né, e esse cuidado, esse amor que eles tinham pelos irmãos judeus, né? A tribo de Levi é a mais zelosa e a mais amorosa, né? A mais piedosa, nos termos aqui do comentarista. Né? Você vê no episódio dos bezerros de ouro mesmo, né? A atitude da tribo de Levi foi diferente da atitude dos outros. Né? Levi não se dobrou ao bezerro de ouro. Né? Levi guardou o zelo ao Senhor, guardou a integridade, né? E por isso Deus os vocacionou para o ministério, para o serviço. Né? Você vê só ali no deserto, você vê um legislador, né, Moisés, você vê um sacerdote, seu irmão Arão, né? E você vê uma profetisa, sua irmã Miriam, né? Todos levitas. Né? Deus levantou eles com força, né, para o ministério. Ou seja, como o comentarista utiliza aí, como resgate mesmo da nação, né? Isso. Agora, interessante que quando vai partir para o nascimento de Jesus, aí já foge a rotina normal, né? Não é mais Levi, né? Não é mais da tribo de Levi. Inclusive, esse texto de Malaquias 2 eu achei interessante. No decorrer desse texto aí, ele vai dizer que Levi chegou a converter muitos ao Senhor. Já pensou? No meio dos irmãos tinha gente desviada, e ele trouxe de volta para a presença do Senhor, para perto do Senhor, né, para o centro da vontade do Senhor. Né? Então essa tribo cumpriu um papel importante, né, na história de Israel. Então a gente vai dar uma pausa aqui no programa Novo Alvorecer, a gente volta já.
Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, agora para o segundo tópico da nossa lição, sumo sacerdote. O autor coloca aí que era desse, então, a função principal, né? Representante do culto divino no Antigo Testamento. Assim, duplamente separado, tinha condições de apresentar-se como a maior autoridade espiritual da nação. Aí já no finalzinho desse subtópico aí, constituído a favor dos homens nas coisas concernentes ao Altíssimo, o sumo sacerdote oferecia sacrifício pelos pecados do povo. Primeiro, os descendentes de Arão, né, os levitas, eles eram uma espécie de substitutos dos primogênitos judaicos, né? Quando eles saíram do Egito, teve aquela situação da Páscoa, né? Que o Senhor matou os primogênitos dos egípcios e poupou os judeus, né? E o Senhor falou que todo primogênito era dele, naquela situação da substituição do cordeiro, aquela coisa toda. E como todo primogênito é dele, né? Todo primogênito, primeiro nascido, deve ser consagrado ao Senhor, consagrado ao serviço do Senhor. E por causa daquele zelo, por causa daquelas atitudes da tribo de Levi, né, Deus enxergou naquela tribo o ideal de sacerdócio. Aí, agora, quem tem um primogênito e é de outra tribo, ele pode resgatar o primogênito. Ele paga uma quantia ao sacerdote e resgata o primogênito. Né, ele não fica lá no templo. Agora, quem é da tribo de Levi vai ficar sempre no templo. É um sacerdócio perpétuo. Né? Os filhos de Arão vão ficar sempre no templo. Mas aí não era eles não têm nem porção aí não na eram terra. só os primogênitos. Sim, os filhos de Levi todos ficavam substituindo aqueles primogênitos que deveriam ficar. Né? Eles dizendo assim, que da tribo de Levi não eram só os primogênitos. Todos os filhos de Levi ficavam no templo para servir ao Senhor. Né? Aí tem no finalzinho aí o que eu já li, mas eu vou recitar novamente aí para a gente comentar. Constituído a favor dos homens nas coisas concernentes ao Altíssimo, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios pelos pecados do povo, ou seja, ele era quem fazia aquela intermediação entre o pecador arrependido e Deus. Isso, ele que fazia a ponte, né? Ele que fazia a comunicação entre Deus e o povo e Deus. Certo. Né? E aí, hoje como que fica? Jesus já fez, né? Hoje tem só um intermediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Né? O Deus homem, né? O Deus que se encarnou. Ele já fez ele já faz sempre essa intermediação. Né? Não precisa mais desse papel do sacerdócio, do sacerdote que faz essa intermediação. O sacerdote não tem mais esse papel. Né? Aí hoje seria a função sacerdotal, hoje uma função de orientação. Isso, mais pedagógica, né? Uma função mais pedagógica. De discipular, né? É o que Jesus mesmo disse aos discípulos, né? E de fazer discípulos. Certo. Vamos lá então. A outra coisa, o Senhor ungiu a fim de dignificá-lo como ministro extraordinário do culto divino. Sob essa unção, então, teria condições de tornar a nação israelita propícia diante do Santíssimo Deus. Aí o que é tornar a nação propícia? Aquilo que a gente falou parece na primeira lição aqui, né? Esse Deus é um Deus santo, né? No texto bíblico vai até dizer que ele é fogo consumidor, né? Então, algo que não é santo, chegar perto dele é destruído na hora. Fogo consumidor nesse sentido de consumir, de destruir mesmo. Então, como é que alguém que é pecador vai se chegar a esse Deus que é santo? Aí entra o sacerdote. Né? É alguém que o próprio Deus santo escolheu para santificar. Né? Ele tem santo ao Senhor, santificado ao Senhor, né? Na testa dele. Né? Porque foi o próprio Senhor que separou. Então agora esse povo tem condições de se achegar diante desse Deus santo. Agora ele está qualificado para comunicar com esse Deus santo. Né? Aí, nesse sentido aí. Certo. Uma outra ideia aqui, que a
vitaliciedade do sumo sacerdote está patente na história da família de Arão, ou seja, não sairia dela, né? Todavia, no tempo do Novo Testamento, isso já não é mais observado conforme se lê em João, capítulo 11. Ao que tudo indica, havia um rodízio entre os principais membros da família de Arão. Aí Lucas 3:2. Fazia um sorteio, né? Parece que nessa época aí existia um sorteio para o serviço, né? De acordo com o que indica esse capítulo 11 aí. Né? Então era para ser vitalício, mas já nos tempos de Jesus isso já não estava mais vigorando. Né? Há uma notícia recente aí, recente que eu digo assim, né? Em relação ao texto, né? Há notícias aí de últimos anos aí de ajuntamento de descendentes da tribo de Levi para voltar aos sacrifícios, a questão do templo, né? Que a gente sabe aí que é uma... Dentro da nossa linha de interpretação que nós... Dentro da nossa linha, não, que a linha não é nossa, né? Dentro da linha que nós acreditamos aí, numa questão escatológica, há uma... já tem levitas sendo treinados lá. Se você entrar no site, né, do Instituto do Templo, você vê lá o treinamento deles. Eles estão, já tem até uma novilha vermelha lá, que eles estão estudando para ver se é uma oferta plausível, né, para ver se ela não tem defeito, coisas do tipo. E já tem levitas, jovens, moços levitas sendo treinados para o serviço no templo. O templo já está praticamente pronto para... Caso Israel recupere aquele território, né? Tirar aquela mesquita de lá e colocar o templo no lugar, voltar ao sacrifício. Se esbarrariam com certeza em órgãos de defesa dos animais aí, né? Também, né? Certamente. Certamente. Né? Essa implicância que tem com Israel, né, mundial, né, certamente ia aparecer coisa do tipo. Certamente. A outra coisa que, apesar da importância do cargo, o sumo sacerdote era considerado infalível. Nem estava acima, não estava acima da lei de Deus. Sua obrigação era servir o altar e preservar-se puro, a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado. Então, eu achei interessante essa frase aqui. Além da importância do cargo, ele não era considerado infalível, ou seja, estava sujeito a falhas. Diferente de determinado, né, eu vou colocar no singular aqui, segmento religioso que coloca uma liderança infalível, né? Você olhar para alguém de carne e osso e dizer que esse alguém é infalível, né, só teve né? É meio difícil de compreender nos termos. Se explica esses termos, né? Alguém que é meio curioso em teologia aí, acaba entendendo do que se trata esse infalível, né? Mas assim, grosso modo, é estranho você olhar apontar para alguém de carne e osso e falar é infalível. Ou seja, que não está sujeito a falhar, não falha, falhas. Como né? assim? Não é humano, não é carne. A Bíblia só diz, a Bíblia diz que teve um apenas, né? Assim. Ele não falhou em nada, né? Foi Jesus, né? Em tudo foi tentado, mas não abriu a sua boca. Tanto é que o sacerdote lá, a gente viu isso em outros trimestres aí, né? Principalmente de Hebreus lá, né? O sacerdote, ele tanto não era infalível que ele, antes de oferecer sacrifício pelo povo, pela nação, oferecia por si era mesmo. O dele, né? Antes era o sacrifício pelo pecado dele. Também essa história aí, pra gente fechando aqui o tópico, a história também da corda amarrada na cintura, não tem isso no texto, né, Joás? Não existe. É comum a gente ouvir isso por aí, né? É uma tradição que nem é tão divulgada assim, né? Que vai mostrar essa situação do sacerdote amarrado para entrar no Santo dos Santos. Né? Alguém prega isso por aí, mas foi uma tradição criada... Alguém fala como verdade. Né? Como se fosse algo de um ensino bíblico, né? Na verdade foi uma tradição aí do período interbíblico e tal, né? Isso lá... Os Macabeus, né? Isso. 300, 400 antes de Cristo. Né? Nesse período aí. Certo. Ok, a gente vai dar mais uma pausa aqui no programa Novo Alvorecer e a gente volta para finalizarmos o nosso bate-papo de hoje. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o terceiro tópico da nossa lição. O sumo sacerdote, aliás, esse é o assunto do segundo, né? Os direitos e deveres dos levitas
é o último agora aí, a gente falou dos sacerdotes, e agora sobre os levitas. Primeira coisa, viver no altar, já que os sacerdotes dedicavam-se ao ministério do altar, desse mesmo altar deveriam viver. Portanto, não tinham eles o direito a qualquer herança territorial entre os seus irmãos, porque a sua herança e porção era o Senhor. Eles não têm herança na terra, né? O trabalho deles é exclusivo no santuário, né? Exclusivo para o Senhor. Uhum. Então eles devem viver do que é oferecido lá no santuário. Eles devem viver do altar, né? Igual está aí. Né? O que é levado ao altar, eles entregam ao Senhor e uma parte é deles. Eles podem se alimentar daquela gordura, daquele cordeiro, daquilo que está lá, daqueles cereais. Uhum. Isso aqui rebate o pensamento de algumas pessoas, né, Joás? Algumas ideias dizer aí... que o sacerdote não faz nada, né? Então... Não, mas não só nesse sentido aí, mas chega a ser umas ideias assim, quase insanas de alguém que rebate, por exemplo, o sacerdote de viver do altar. É estranho, né, esse tipo de rebate, né? Em outras palavras, Jesus falou no Novo Testamento que digno O obreiro, é o obreiro. Né? Quem trabalha merece recompensa, né? Qualquer um que trabalha, o apóstolo vai falar do boi, né? Paulo vai falar, é Paulo que fala, né? Para você, ele cita uma lei, né? Dizendo que não se pode atar o boi enquanto ele está trabalhando, né? Ele está trabalhando, arando a terra, então o que está lá na terra é dele, ele tem direito de se alimentar daquilo. Né? Certo. Diferente também, né, Joás? Aí são extremos, né? A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio aí, diferente também de se tornar milionário do altar. Não é isso que o texto está dizendo. Né? Coisas do tipo 50, 60 salários para uma pessoa. Existem esses extremos, né? Existe gente que pensa que o sacerdote não faz nada, não sabe nem o que está dizendo, né, esse tipo de gente, né? Que a gente você é pastor, eu sou filho de pastor, né? A gente sabe o trabalho que é ser pastor, né? Eu não sou pastor, mas eu sei o trabalho que é. Né? Eu sempre vi desde criança meu pai envolvido, né, correndo para lá e para cá. É uma correria só, né? O pastor ele tem que dar conta de muita coisa sozinho, né? E dizer que uma pessoa não merece uma recompensa desse trabalho todo, ainda em vida, né, pelo menos, é complicado. Agora também um pastor que faz o mesmo trabalho que outros pastores, que tem a mesma carga que outros pastores e recebe salários absurdos também, parece inadequado, né? Certo. Outra coisa que é santificar-se ao Senhor, em virtude do seu ofício, o sacerdote deveria erguer-se em Israel como referência de santidade e pureza. O sumo sacerdote, por exemplo, tinha que ostentar uma faixa de ouro em sua mitra, na qual estava escrito, você até citou isso aí, santidade ao Senhor, conforme Êxodo 28 e 36. Isso aí era um testemunho para quem está de fora olhando, né? Mas é algo para ele também, né? O tempo todo tem que ficar claro que ele é separado, que ele é consagrado ao Senhor, que ele é santo, né? Ele não deve se esquecer disso e quem está em volta dele tem que se lembrar disso, né? Por isso a faixa lá, santo ao Senhor, né? Para quem está em volta não se esquecer de que ali vai um homem consagrado, um homem separado para o ministério, né? E isso deve servir de lembrança para ele também, que ele vai vestir isso aí, né? Eu tenho que andar diferente, porque eu sou consagrado. É uma referência, né? Ele tá carregando o ofício, né, do Senhor, ele está carregando o nome do Senhor no ofício dele, então ele tem que ser diferente. Ou seja, um representante de Deus, né? Então as pessoas ao olharem têm que ver uma diferença. E por fim, tornar-se uma referência espiritual e moral, né? O sacerdote
tinha a obrigação de ser uma referência moral, espiritual e ética para os filhos de Israel. Aí a recomendação do autor: andemos, pois, em santidade e pureza diante do Senhor, pois ele continua a exigir santidade ao seu povo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 15. Você vê que Deus não tolerou, né? Durante a história toda, Deus não tolerou condutas diferentes dessa. Ética, moral, né? Conduta santa, né? Diferenciado, né? O sacerdote que lhe falta ética, lhe falta moral, né? O próprio Senhor vai cuidar dele, né? E você vê na história bíblica isso acontecendo, né? O Senhor não tolerava. Até no sacrifício, alguém vai oferecer um sacrifício, mas é fogo estranho. Que é isso? O que o texto quer dizer com fogo estranho? Né? É alguém que devia estar de um jeito, devia ter uma postura e teve uma postura diferente daquela que devia ter. Deus não tolerou, né? Deus puniu esse tipo de conduta. Certo. Ok, mais alguma coisa a acrescentar aí? E dizer para nós que temos que ter essa postura, né, Joás? Continua valendo, né? O Deus é o mesmo, né? Não mudou, né? Existe aquela coisa, agora é o tempo da graça, né? Então tá valendo tudo. Eu posso andar de qualquer jeito, eu posso ter qualquer tipo de postura, eu posso me portar de qualquer maneira, falar de qualquer maneira, agir de qualquer maneira, né? A gente esquece que nosso Deus é um Deus santo, né? E Ele ainda exige de nós santidade, né? Então se a gente tiver a oportunidade de mudar certas posturas, a gente deve fazê-lo, né? E buscar isso, né? Buscar essa santidade aí. Viver condizente com alguém que realmente foi alcançado pela graça, né? Tá certo. Obrigado, Joás. Deus te abençoe. Amém. Poderosamente. Você de casa também, a nossa gratidão por ter nos acompanhado mais uma vez. Fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.